TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Olá, queridos irmãos, amigos do grupo Batuíra de Algés, Portugal. É com uma grande alegria que nos encontramos novamente juntos para que possamos reflexionar um pouco a respeito dos assuntos que nos tocam profundamente. Nós queremos solicitar a Jesus, nosso querido amigo de todas as horas, que possa nos envolver hoje e sempre. Queremos também saudar aqueles que nos escutam diretamente pela TV Batuíra, Portugal, e que vão nos assistir posteriormente. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto maravilhoso: qual o sentido da vida? Para isso, nós trazemos para vocês uma reflexão para que juntos possamos, então, abordar esta temática. Vamos compartilhar com todos para reflexionarmos melhor sobre esse assunto. Qual o sentido da vida? Nós estamos vivendo há 20 meses uma situação muito diferente, muito anômala nas nossas vidas, que é este período da pandemia. Nós verificamos que muitas pessoas estão sendo acometidas de frustrações, de pensamentos, de dificuldades emocionais, independente da condição de contraírem ou não este vírus que está movimentando os nossos pensamentos e o nosso comportamento. Nós vemos que as pessoas, às vezes, acabam se preocupando justamente com situações. Será que você, em algum momento da sua vida, já se percebeu questionando sobre o porquê da sua existência? Muitos de nós, em graus variados, somos afetados por sensações, por pensamentos. Quando nos afastamos das pessoas, principalmente agora, nesse período de isolamento, nós paramos e nos perguntamos qual o sentido da vida? Por que estamos passando por isso? Por que estamos nos defrontando com situações tão perturbadoras, tão desafiadoras? E muitos de nós sentem, então, uma sensação de vazio. Há pessoas que julgam ter encontrado justamente uma situação de impossibilidade de sobreposição, que não conseguem superar essa situação transitória na existência física. Mais cedo ou mais tarde, elas também vão perceber que estavam calcando o centro da sua vida nos valores transitórios da nossa encarnação. Muitos encaram o centro da sua vida no dinheiro, no poder, na fama, no prestígio, e não guardam a real conjectura do que eles são. Todos nós, como sabemos, através da doutrina espírita, somos espíritos imortais, que estamos na fase reencarnatória para evoluir. Então, nós precisamos evoluir tanto moralmente quanto na aquisição do conhecimento. E essa sensação de vazio, que acomete muitas pessoas, às vezes leva a desenvolver doenças, enfermidades. Essas doenças que elas acometem tanto o corpo quanto a mente. Muitas doenças diversas do corpo e da mente são vistas hoje por médicos e psicólogos espiritualistas como doenças
existenciais, causadas por um distanciamento do ser humano do verdadeiro sentido da vida. Essas doenças existenciais surgem quando vivemos uma vida sem sentido. Parece que todos os dias ligamos no automático e seguimos caminhando sem nos darmos contas de que temos uma vida física com limites. Todos nós estamos aqui para uma tarefa, mas esta tarefa tem um tempo, porque estamos na matéria, estamos mergulhados numa experiência física. Então, muitas pessoas passam existências inteiras sem levar em consideração o real sentido da vida. E aí, quando em momentos como esses desafiadores, acabam tendo este vazio existencial. Nós vemos aqui no Brasil que os casos de estresse, ansiedade e depressão dispararam em meio à pandemia. Existem pesquisas que são realizadas e no ano passado, já demonstrou que os casos de depressão dobraram no Brasil, enquanto que os de ansiedade e estresse aumentaram em 80%. Então, nós vemos que não é só conosco que, às vezes, pode se passar uma situação de estresse, de depressão ou até de ansiedade. Mas nós também queríamos compartilhar com vocês essa perturbação mental em números. Nós retiramos da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. Vejam o que está escrito ali. Mais de um quinto dos portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica. Portugal é o segundo país com mais elevada prevalência de doenças psiquiátricas da Europa, sendo apenas ultrapassado pela Irlanda do Norte. Entre as perturbações psiquiátricas, as perturbações de ansiedade são as que apresentam uma prevalência mais elevada. E as perturbações de controle dos impulsos e do abuso de substâncias registram taxas de prevalências inferiores, porém ainda muito presentes. Cerca de 4% da população adulta apresenta uma perturbação mental grave, 11,6% uma perturbação de gravidade moderada e 7,3% uma perturbação de gravidade ligeira. Então, quando nós somarmos esses índices, nós temos quase 22% da população de Portugal adulta que sofre de uma perturbação mental. E isso é muito importante quando nós avaliamos as questões em que todos estamos envolvidos nestes momentos de muita perturbação em todo o globo. Então, esses transtornos mentais fazem muita diferença na nossa vida. As perturbações mentais e do comportamento representam 11,8% da carga global das doenças em Portugal, mais do que as doenças através do câncer, que é 10,4%, apenas ultrapassadas pelas doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Então, aqui nós temos índices muito altos destas perturbações mentais que nos acometem a todos. Estes números são de Portugal, mas é claro, como eu apresentei antes, os números no Brasil também são muito altos. E nós verificamos que recentemente a The Lancet, aquela publicação americana muito famosa no meio científico, traz um novo estudo científico nos demonstrando que a pandemia terá provocado mais de 53 milhões de transtornos depressivos e 76 milhões de casos de ansiedade, afetando, sobretudo, mulheres e jovens.
Claro que esses índices são em todo o país, em todo o planeta, mas e com isso nós vemos que a ansiedade é ainda aquele transtorno mental que acomete muitos dos indivíduos, adultos, adultos jovens e até crianças. E nós vemos que a depressão é uma situação que acaba levando o indivíduo até a atentar contra a sua vida. Estes dados são dados da, do índice em geral, mas nós também vamos trazer aqueles dados dos transtornos mentais em Porto Alegre, em Portugal. Nós vemos que mais de um quinto das pessoas estão diagnosticadas com perturbações deste tipo. 500 mil portugueses sofrem de depressão e 1,5 milhões são afetados pela ansiedade. Estes dados nós vamos encontrar na pandemia invisível revelou-se, de 10 de outubro de 2021. Portanto, muito recente este trabalho, publicado na The Lancet, onde nós vemos que a depressão e a ansiedade são os transtornos psiquiátricos mais incidentes na população. E nós verificamos que os jovens também estão sendo afetados. Os jovens acabam sendo afetados, principalmente pela ansiedade, que leva à depressão, e desta depressão nós vamos ver muitos indivíduos com ideias suicidas, e inclusive com o próprio suicídio. Quais seriam as razões que levam essas pessoas a tirar a própria vida justamente num momento de mágico de descobertas, de crescimento físico e intelectual, de aptidões que afloram, de talentos que surgem, de paixões intensas, de conquista da própria liberdade, com tantas possibilidades ainda por vir? Porque o que nós temos visto é uma condição de cada vez mais jovens tirarem a sua vida. Nós vemos que ocorre essa epidemia da solidão. Entre os impactos do corpo, apontam estudos que está o aumento justamente dessa quantidade de indivíduos que se sentem em plena solidão. E esta solidão faz com que haja impacto no corpo físico, aumentando o nível de cortisol, o nível deste hormônio, que é também chamado o hormônio do estresse, aumentando a resistência vascular, levando também a problemas de pressão sanguínea, diminuindo, então, a fluidez do sangue por todo o organismo. São sinais justamente que vão demonstrar as alterações físicas de um problema mental. E isto vai acarretando, então, consequências muito graves. Nós vamos ver que existem número aumentado de suicídios, principalmente nos adolescentes. E aqui nós trazemos causas desse aumento, principalmente com o aumento da depressão e ansiedade, aumento do vazio existencial e aumento das pessoas que se deixam levar por um processo de ausência de espiritualidade. Então, nós vamos ver que este aumento da depressão e da ansiedade está muito relacionado com as redes sociais digitais. A partir do celular, você fotografa a natureza divina, as cores maravilhosas, você vivencia um crime, você está conectado com todo mundo, mas, infelizmente, você não se contenta só em vivenciar. Você tem que instantaneamente postar.
para que todo mundo possa curtir. E essa aflição, essa insanidade na necessidade de postar, justamente são transformados não só naqueles 15 minutos, mas por um período muito maior, de até 24 horas. Então, nós vamos ver que, ao contrário do que se pretende com as redes sociais, que se pretendia justamente reduzir as distâncias, conectar todos uns com os outros, na realidade, o que se vê é que as pessoas se sentem mais sozinhas e mais deprimidas. As centenas de amigos que fazem nas redes sociais não dão conta de segurar justamente esse isolamento, esta solidão que todos estão sentindo, não apenas os jovens, mas os adultos e, inclusive, os idosos. Nas redes sociais, a regra geral é justamente postar o que há de melhor naquele personagem em si mesmo, com a melhor foto, com o melhor local, com a aparência de bem-sucedido, forte, vigoroso, vencedores, passando pelo mundo como uma felicidade que nunca terá fim. Porém, isso é temporário, nós sabemos, e a verdade não é esta. O Facebook e outras redes sociais estão deixando o ser humano mais solitário e mais depressivo. E isso tem se verificado em pesquisas em todo o mundo. Nas universidades norte-americanas estão fazendo pesquisas desde o ano de 2018, quando eles estão diagnosticando principalmente novas dependências. No ano de 2020, caracterizou-se, então, essa ansiedade e depressão, ou a FOMO, é a solidão, ou Fear of Missing Out, que quer dizer assim, medo de ficar de fora. É o temor que as pessoas têm que outras pessoas estejam tendo boas experiências e que você vai ficar de fora. Então, acabam ficando conectado 24 horas por dia. E isso acaba levando justamente àquele vazio existencial, aquela situação de que você não tem um pertencimento a não ser através do uso das redes sociais. Nós vamos ver pesquisas nas universidades de Stanford, de Nova York, de Pittsburgh, de Houston, da Pensilvânia, no Missouri, que fazem justamente pesquisas com as plataformas das redes sociais, do Facebook, do YouTube, do Twitter, do Instagram e de outros que fazem essa conexão. É claro que o uso da internet, com sabedoria, com limites, com discernimento, é maravilhoso. Nós mesmos estamos aqui nos conectando através da internet. Porém, não podemos deixar que esta ferramenta se torne o centro da nossa vida. Por quê? Porque aí vai nos trazer aquele vazio do qual nós falávamos antes. Vai nos levar a esta pergunta: qual o verdadeiro sentido da vida? O que dá verdadeiro sentido à nossa existência, à nossa encarnação? Nós estamos aqui para quê? Para sofrer, para pagar, para resgatar ou para simplesmente nos divertirmos? Tem pessoas que colocam exatamente o sentido na vida no dinheiro, no poder, na juventude, na beleza, na fama. Apesar de todas essas aquisições exteriores, apesar de todas essas aquisições nos trazerem falsa sensação de satisfação, permanece aquele vazio interior. Por quê? Porque uma casa é um objeto a ser conquistado, mas não nos traz um lar.
uma cama nos é podido ter, mas esta cama não nos traz um sono tranquilo. Nós podemos ter o remédio, mas o remédio pode não nos trazer a saúde. Então, a diversão pode nos trazer momentos de alegria, mas não vai nos ajudar a buscarmos, a construirmos a nossa felicidade. Então, é importante, sim, nós buscarmos estes elementos, estas aquisições, mas lembrando de que essas aquisições são exteriores. O luxo pode nos enriquecer momentaneamente, mas não nos traz a paz. A fama, ela pode nos ser muito valiosa, mas ela não aumenta a nossa autoestima. Então, todos esses valores exteriores são temporários e eles se desgastam. Então, nós temos que fazer questionamentos. O que, que nós estamos buscando? É lá fora? São as coisas externas? Ou eu tenho que conscientizar-me de que eu sou um espírito imortal e que eu vou ter que buscar também os valores morais. Nós temos que lembrar, afinal, por que estamos aqui? São perguntas que nos fazemos de vez em quando, que a filosofia nos traz seguidamente isso, mas que refletem exatamente o anseio de cada um de nós na nossa intimidade. Na verdade, quando nos fazemos esse tipo de pergunta, é porque estamos buscando exatamente o sentido da vida. Todos nós temos uma missão, todos nós temos uma tarefa, por menor que você possa sentir na sua vida, todos nós temos uma proposta reencarnatória. Ninguém reencarna aqui para sofrer, para pagar ou para apenas se divertir, porque isso não preenche o nosso interior. Nós reencarnamos para evoluir. Então, buscar um sentido para a vida é encontrar o nosso verdadeiro eu, através da busca constante de conhecimento sobre nós mesmos e do desenvolvimento dos nossos potenciais enquanto seres espirituais que todos nós somos. Então, quando nós falamos em buscar o sentido da vida, é o buscar respostas para a pergunta: para que estou aqui? Para que? E qual a finalidade da minha existência em busca de ter tais ou quais coisas? Por que eu estou me dedicando a isso? Quando nós falamos na busca do sentido da vida, nós lembramos de Viktor Frankl, que é reconhecido como um dos maiores psiquiatras da história e é um criador de um método terapêutico baseado justamente na busca pelo sentido da vida, que é o método chamado logoterapia. O Dr. Viktor Frankl, psiquiatra, neurologista austríaco, ele era de família judia e contava com dois irmãos. Os pais eram funcionários públicos e a família tinha uma vida confortável. Ele se forma em medicina e desde a infância ele queria ser médico e ele busca a especialidade da psiquiatria e da neurologia. E ele passa a atender os pacientes que são sobreviventes da Primeira Guerra Mundial. E ele gostava de fazer questionamentos e, principalmente, ele questionava, diante das dificuldades que vocês passaram, por que você não optou pelo suicídio? E ele obtinha como respostas. Num caso, a pessoa se agarrara ao amor aos filhos. No outro, havia um talento a ser usado. Num terceiro caso, a pessoa dizia que tinha velhas recordações que valiam a pena preservar. Assim, ele foi construindo
essa terapêutica, chamada de logoterapia, que dizia que todos nós temos um sentido da vida, que todos nós buscamos esse sentido ao longo da existência, quando nos deparamos por situações que são estimulantes a voltarmos-nos para dentro, como estamos vivendo agora, uma situação que nos propõe a nós buscarmos respostas. Porém, o Dr. Viktor Frankl, ele foi um prisioneiro com a sua esposa grávida, com o pai, com a mãe e com o irmão. E ele também foi preso com uma irmã. Só ela e ele sobreviveram ao regime nazista. E ele fica por 3 anos preso em 4 campos de concentração, principalmente os mais duros, como Auschwitz e Dutcha. E, e quando nós entendemos que uma pessoa com todo o envolvimento buscando essa terapia, nós nos perguntamos como é que esse homem que tinha tudo, que perdeu tudo, que teve os seus valores destruídos, sofrendo fome, frio e brutalidade, e que a cada momento poderia ser o seu próprio extermínio, ele conseguiu encarar a vida como algo que vale a pena preservar. Ele foi libertado depois de 3 anos no campo de concentração e ele expressou que encontrou o significado da sua vida, que era ajudar aos outros a preservarem a sua própria vida, a encontrarem o significado da sua vida. Porque ele diz nos seus livros que ele em vez de ouvir os seus pacientes, como ouvira os sobreviventes da Primeira Guerra Mundial, ele, durante a Segunda Guerra Mundial, passa a vivenciar aquilo, e muito pior do que ele ouvira os seus próprios pensamentos. Então, ele cria esse método da logoterapia, que baseia-se no fundamento de que o nosso principal objetivo na vida é encontrar o nosso sentido. E que isso é a força mais poderosa nos seres humanos. Então, nós vemos o Dr. Franklin buscar esse sentido de vida para motivá-lo a ser um sobrevivente dos campos de concentração. E mais do que isso, quando ele sai deste regime nazista, ele passa, então, a ajudar as pessoas na proposta de elas também encontrarem este sentido da vida. E ele traz uma frase maravilhosa: quando você viver uma situação e essa situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. O Dr. Viktor Frankl morreu com 92 anos em 1997 e deixou vários livros. Este é o livro que ele escreve em 9 dias, em seguida, quando ele é libertado do campo de concentração. E o nome do livro é O Homem em Busca de um Sentido. Ele escreve neste livro não os horrores dos campos de concentração, porque ele dizia que outros autores já o fizeram bem melhor. Ele diz que o objetivo deste livro era descrever o comportamento da mente humana diante um cenário de restrição total, onde seres humanos eram tratados pior do que animais, e onde ele próprio se viu diversas vezes reduzidos aos limites do ser e do não ser. Então, ele foi buscar justamente esse sentido da vida, isto é, ele foi buscar
a sua essência, ele entendendo que todos nós temos o que encontrar o nosso sentido, o sentido da nossa vida, ele buscou a sua essência. Porque nós, normalmente, quando nos afastamos da nossa essência divina, como seres criados por Deus, para amar e para evoluir, nós, ao nos distanciarmos desta essência, passamos a amelhar este vazio em nós. Mas aí vem a pergunta: e o que nos leva ao distanciamento da nossa essência divina? Por que que nós nos afastamos de nós mesmos? E nós temos a resposta: é justamente o materialismo. O materialismo direto, sim, mas também o materialismo indireto. O direto é naqueles indivíduos que são materialistas, que não creem na sobrevivência do espírito. Mas o indireto somos muitos de nós espiritualistas, que temos a certeza da sobrevivência do espírito, mas que ainda vivemos adormecidos para as coisas do mundo espiritual, que ainda vivemos numa bolha deste materialismo indireto, isto é, sabemos que somos espíritos, mas vivemos como se fôssemos somente um corpo físico. E este distanciamento é que nos leva a uma insatisfação que chega a um limite. E quando nós chegamos neste limite, nós temos que olhar para dentro e nós temos que buscar isto em nós mesmos. Quando nós chegamos neste limite de insatisfação, de vazio existencial, de depressão, de ansiedade, de momentos como estamos vivenciando agora, o que devemos fazer? E nós lembramos sempre de Jesus. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o dia cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Quando nós centrarmos a nossa vida para o aqui e agora, quando nós buscarmos motivações para continuarmos a vida, para, independente da situação, buscarmos esse estímulo, fortalecermos a nossa vontade, incentivarmos-nos uns aos outros em busca dessas coisas que Jesus tão lindamente sempre nos mostra, as questões primeiramente do reino de Deus. Nós precisamos buscar o nosso centro, nós precisamos nos motivar, e para isso nós nos recorremos da motivação que o Dr. Victor Frankl vai nos trazer. Ele diz que todos nós temos que nos motivarmos através de dois tipos. Primeiro, a autotranscendência. A motivação espiritual em seres humanos nos move à compaixão. Como encontramos nosso significado quando servimos aos outros para um bem maior. Ele diz que nós podemos centrar a nossa vida em nós, espíritos imortais, buscando essa autotranscendência, que nós estamos aqui para sermos solidários, embora sejamos espíritos cuja evolução espiritual é individual, nós precisamos, nessa autotranscendência, buscarmos a motivação para um bem maior e, assim, nos sentirmos estimulados a evoluir. O outro tipo de motivação, ele nos fala da liberdade de vontade. Todo ser humano é dotado de liberdade e responsabilidade. É o que nós, na doutrina espírita, chamamos de livre-arbítrio com responsabilidade.
todos nós sabemos que somos livres para a nossa semeadura, mas temos a responsabilidade com as consequências dessa semeadura. Nós precisamos compreender que esta liberdade de vontade é que nos propõe a nos motivarmos em busca de nós mesmos, a nos motivarmos em busca da tarefa pela qual estamos aqui reencarnados, para a qual nós nos propusemos nesta encarnação. E quando lembramos de que Deus, a nos matricular na escola da vida, deseja de nós que o aprendizado aconteça. É esta a proposta da doutrina espírita, que nós lembremos que somos espíritos em evolução, isto é, espíritos aprendizes, que ora aprendemos com a nossa caminhada, ora erramos nesta caminhada. Mas os erros também fazem parte desta evolução. Por isso, nós precisamos nos concentrar em nós mesmos, no nosso valor, na nossa potencialidade, nas nossas tendências, nas nossas capacidades, justamente para seguirmos. Por isso que quando nos encontramos diante de uma encruzilhada, não precisamos de alguém que nos oriente, que alguém nos dê valor. Nós mesmos podemos nos valorizar. Nós não precisamos de um sacerdote, de um mestre, de um guru, para que nos diga onde está Deus, porque nós nos encontramos imersos no seu hálito divino e Deus está em nós. Por isso, meus queridos amigos que agora nos acompanham pela rede da internet, por este vídeo que será assistido posteriormente. Nós precisamos centrar a nossa vida nestes recursos que todos temos, os recursos iluminativos da doutrina espírita. Muitas pessoas se veem diante de momentos desesperadores, de situações que não vêm saída. Nós devemos lembrar os ensinamentos da doutrina espírita, que estamos vivenciando a grande transição planetária. A lei é de progresso e a dinâmica sempre está atuando. Nós nos capacitamos, queridos amigos, para vivenciarmos esta grande transição, para que estivéssemos aqui reencarnados justamente neste período de tanto sofrimento, neste planeta que vemos como quase um hospital cheio de enfermarias, mas nós precisamos lembrar desta questão 784 de O Livro dos Espíritos, quando os benfeitores respondem a Kardec: é preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. É por isso, meus queridos, que às vezes nós nos deparamos com situações que parece que o mundo, em vez de estar evoluindo, aos nossos olhos parece que ele está regredindo. Mas, como já falamos outras vezes, nós estamos diante dessa separação do joio e do trigo. Então, é necessário, sim, que nós venhamos a ver o mal e nos afastemos deles, para que consigamos fazer a implantação do reino de Deus através das nossas atitudes aqui na Terra. Nós, ao lembrarmos dessa transição, precisamos trazer dentro de nós a importância do nosso pensamento. Por quê? Porque a energia do pensamento é fundamental para a nossa saúde,
para a paz e para a felicidade. Compreendendo, então, o que é importante para nós, nós não vamos nos descuidar dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas palavras. Nós vamos usar justamente o recurso da oração para fazer a despoluição da nossa psicosfera, justamente substituindo pensamentos negativos, atitudes negativas por pensamentos e atitudes positivas. Vamos selecionar os programas de televisão, as leituras, as músicas, vamos transmutar toda essa psicosfera negativa do planeta com mensagens positivas, alegres. Vamos justamente trabalhar na causa do bem, dando espaço para o otimismo. Sigamos, meus queridos, vamos ver que o sentido da vida está dentro de nós. Como milagres não existem, se você ficar esperando que o milagre divino mude a sua vida, você vai esperar em vão. Nós necessitamos justamente tomar uma atitude de observação interna e observação externa, de atenção perceptiva, junto com o anseio de encontrarmos o nosso verdadeiro lugar nesta vida, de entendermos o sentido das coisas. As coisas materiais, sim, são importantes, mas muito mais as coisas espirituais são importantes na nossa vida. Então, nós precisamos justamente dar atenção naquilo que nós sentimos e não naquilo que nós sofremos. Por quê? Porque ninguém mais sabe sobre você do que você mesmo. Você é o seu próprio porto seguro. A doença que nos surge, às vezes, de maneira inesperada, é um convite à resignação e à fé. O familiar difícil, agressivo, nos convida à compreensão e à paciência. A casa está abandonada, às vezes, porque nós estamos todo o tempo fora de casa, isto é, da nossa casa íntima. E é isso que nos leva, muitas vezes, a padecermos diante das situações que estamos aqui. Então, nós precisamos lembrar, deixe a sua vida ter sentido, escute a sua alma. Ela tem orientação certa sobre qual o caminho que você deve seguir. Todos nós temos um caminho. Este caminho está dentro de nós. Basta que nós venhamos a trazer a nossa vida para o aqui e para o agora. Encontre o seu propósito de vida. O seu propósito é unicamente seu e pode ser encontrado de uma forma introspectiva, olhando para todas as áreas em sua vida, para encontrar aquilo que dá a paixão necessária para que você levante todos os dias da cama e vá atrás do que realmente quer para si. Uma das melhores coisas para aumentar o seu bem-estar é encontrar quais as coisas que motivam você, que movem você, que te dão paixão, que te dão prazer, que trazem a felicidade, não a felicidade do que nós confundimos muitas vezes com alegria, que é passageira, que é das coisas materiais, mas a felicidade, mesmo que seja por poucos instantes, mas aquela felicidade plena, que realmente planifica o ser que você realmente é. A partir disso, você com certeza poderá buscar todos os dias maneiras eficientes para conseguir alcançar os objetivos e melhorar ainda mais a sua vida. Não se esqueça nunca de ser quem você é. Busque a sua vida para o aqui e o agora.
Isso é muito importante. Por quê? Porque é preciso mudar para evoluir, como já falamos numa outra conversa que tivemos aqui com vocês. Então, é preciso sim que nós venhamos a botar um objetivo na nossa vida, uma meta, que nós venhamos a plasmar isso que nos preenche. E para isso, o Dr. Franklin nos orienta 3 tipos de valores que você deve procurar em cada situação. Ele diz que nós devemos, ao enfrentarmos a situação, buscarmos o valor criativo. Não há nada mais gratificante do que ver-nos usando o nosso potencial máximo. Esse valor criativo pode ser encontrado em escrever um livro, em tornar-se uma pessoa ativa dentro da comunidade, ou auxiliar alguém, ou prestar uma nova especialidade. Você vai ver que este valor criativo te vai motivar para seguir em diante. Outro valor que ele nos fala é do valor experiencial, valor de um momento que é especificamente significativo para você. Isto pode ser ouvir a primeira palavra do seu filho que diz: "Eu te amo", ou de uma pessoa que significa para você. É você experienciar aquela situação que te motiva, ou agindo, ou lembrando como ele próprio fez durante o período do campo de concentração. No terceiro, ele vai nos falar do valor do comportamento. A única coisa que você não pode tirar de mim é o caminho que eu escolhi para responder ao que você faz para mim. A última liberdade é escolher que atitude tomar em qualquer circunstância. Quando ele fala isso, ele quer nos dizer que a minha vida não é o que a vida se apresenta para mim, é o que eu vou fazer com o que a vida se apresenta para mim, com o que aquela situação me faz suscitar no meu íntimo. Então, aí eu vou entender que não adianta eu ficar reclamando, que não adianta eu ficar chorando, que não adianta eu reclamar dos outros. Eu tenho que buscar em mim aquela atitude de ver como eu vou agir para tornar aquela situação melhor na minha vida. É o tal de para quê? Para que isso está acontecendo na minha vida? E para que nós venhamos a sermos motivados para esta nova situação, o caminho é o autoconhecimento. Como nos diz Emmanuel, mentor de Chico Xavier, a maior necessidade da criatura humana ainda é o conhecimento de si mesma, conforme está no livro O Consolador, na questão 232. Então, é importante isto. Viva o presente. O ansioso vive no futuro, porque tem medo do futuro. O rancoroso vive no passado, porque vive a lamentar-se do passado. Aproveite o aqui e o agora. Nada se repete, tudo passa. Faça o seu dia valer a pena. Não perca tempo com melindres e preocupações, pois só trazem doenças, só trazem transtornos mentais ou físicos. Nós precisamos trazer o nosso eu para o aqui e agora. Nós precisamos manter o quê? A atenção plena. Aonde estamos? Necessitamos tomar uma atitude de observação interna e externa, de atenção plena no aqui e no agora, junto com o anseio de encontrarmos este sentido da vida, esse sentido das coisas que nos acontecem, que estão acontecendo para todos, visto que
existe um propósito divino para isso. Deus não permitiria que nós vivenciássemos esta situação se ele não entendesse que este propósito é para o nosso melhor. Portanto, as emoções positivas são uma espécie de combustível que, além de nos fazerem olhar para a vida por novos ângulos, nos fazem sorrir e liberar boas energias onde quer que estejamos. Nós já falamos várias vezes para vocês que quando nós temos emoções positivas, todo o nosso organismo se reveste de energias positivas, desde o nosso corpo perispiritual até o nosso corpo físico. Por quê? Porque nós produzimos aqueles neurotransmissores da alegria, do otimismo, das emoções positivas, que vão justamente fortalecer o nosso sistema imunológico, as nossas defesas frente a toda essa situação de pandemia que estamos vivenciando e que pelo sinal, ainda vamos ter algum tempo pela frente. Nós precisamos fortalecer o nosso organismo, depois fortalecer aqueles que convivem conosco, numa situação de contaminação pelo otimismo. Nós temos que lembrar que nunca estamos sozinhos, que nós temos sempre Jesus, o Mestre, a nos orientar, a nos conduzir, a nos inspirar. Nós nunca estamos sozinhos, nem eu e nem você. Ninguém no planeta, porque ele é o nosso governador. Então, você que está aí, lembre-se sempre que Jesus sabe o teu nome, que Jesus sabe onde tu moras, que Jesus conhece as tuas necessidades e te convida todos os dias para esse despertamento. O despertamento para as coisas que realmente têm valores na nossa vida, que realmente dão um significado para a nossa existência, que são os valores, são as coisas que têm valores espirituais, são as coisas que vão construindo a nossa evolução intelectual e evolução moral. São as coisas do espírito eterno que mantém essa vivacidade no aqui e agora, porque é aqui que nós estamos. Não vamos esperar para retornarmos ao mundo espiritual e depois nos conscientizarmos de que poderíamos ter feito enquanto estávamos na carne. Vamos aproveitar essa oportunidade maravilhosa que Deus nos dá nesta encarnação. Vamos fazer por nós, buscando dentro de cada um esses pilares que nos motivam a nos relacionarmos, apesarmos de todas as restrições que esta pandemia nos causa. Vamos sim fortalecer os relacionamentos afetivos, fazendo deste mês de dezembro o mês do nascimento do Mestre Jesus, o mês em que todos nós elevamos o nosso padrão vibratório em busca dessa psicosfera mais leve, mais fortalecida no bem. Busquemos o sentido da nossa vida. Saibamos todos, queridos amigos, que nós estamos fortalecidos pelo amor de Jesus. Ele nunca nos abandona. Ele conhece as nossas necessidades profundamente. E neste mês de dezembro, quando nos encontramos aqui para justamente reflexionarmos sobre o sentido da vida, aproveitamos
este período para fazer um balanço da nossa vida, para buscarmos o fortalecimento da nossa fé, da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade. Façamos isso, meus queridos amigos, e tenhamos a certeza de que Ele estará conosco em todos os dias de nossas vidas. Com isso, meus queridos amigos, nós agradecemos, lembrando dessa maravilhosa frase que Jesus sempre nos acolhe, quando ele nos diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque Jesus é o farol, Jesus é o nosso rumo, é a nossa meta. Ele nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele que estava junto com Deus, ele sabe nos orientar para o nosso verdadeiro caminho. E para isso, nós precisamos compreender que é centrado na nossa essência divina, entendendo as leis de Deus que estão inscritas na nossa consciência, com este firme propósito de seguirmos as pegadas do Mestre Jesus. Façamos isso, meus queridos amigos, e tenhamos a certeza que este vazio não permanecerá dentro de nós. Ao contrário, ao nós encontrarmos o sentido da nossa vida, estaremos unidos com o propósito que Deus tem para nós e que Jesus vela por nós. Lembrando sempre que o ideal é ser feliz e não perfeito. Muito obrigada a todos, queridos amigos, e que tenhamos um feliz e alegre Natal e que possamos nos encontrar em outras oportunidades ao longo do ano novo. Nas nossas mais sinceras congratulações para que todos tenham um ano de 2022 maravilhoso. Sejam muito felizes e até a próxima. Que Deus possa nos envolver com o seu manto de luz, que Jesus possa nos inspirar em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja. E até uma outra oportunidade. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.